Eles pensaram que ela havia desmoronado completamente. Eles pensaram que ela estava se afogando em uma miséria absoluta. A família Mendonça havia convidado Lara de volta para as suas vidas por um único motivo: se gabar da desgraça dela enquanto o ex-marido se casava com uma mulher mais jovem e mais rica. Verônica Mendonça, a matriarca impiedosa da família, até havia reservado um lugar para ela em uma mesa perto das portas da cozinha para esfregar isso na cara dela, mas estava completamente errada. Ela não sabia que Lara não viria sozinha. Quando as portas da mansão se abriram, Lara não entrou chorando. Ela entrou flanqueada pelos seus 3 filhos idênticos, 3 miniaturas exatas do homem que esperava no altar, e o segredo que ela guardara por 4 anos estava prestes a transformar esse casamento perfeito em um campo de batalha. O envelope creme era pesado e cheirava a um perfume caro feito sob medida, um aroma que Lara Benevides conhecia muito bem. Era a fragrância assinatura de Verônica Mendonça, a mulher que tornara a vida dela um inferno por 3 anos. Lara estava no hall de entrada do seu penthouse ultramoderno, com paredes de vidro no Leblon, com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Ela virava o envelope nas mãos repetidamente. A caligrafia era impecável. A tinta dourada brilhava sob a luz do lustre. Mateus Mendonça e Isadora Vasconcelos solicitam a honra da sua presença. Lara soltou uma risada amarga, sem qualquer alegria. Mateus, o homem que prometera amá-la para sempre, ficara em silêncio enquanto a mãe dele, Verônica, despedaçava o coração dela aos poucos. Mateus, que assinara os papéis do divórcio 4 anos atrás, sem nem olhar nos olhos dela, deixando Verônica jogar um cheque de acordo miserável aos pés dela, como se estivesse pagando uma empregada. Mamãe, quem é? Lara olhou para baixo. Léo, um dos seus trigêmeos de 4 anos, puxava o pijama de seda dela. Atrás dele, na sala de estar, Theo e Mateus construíam um forte de almofadas no tapete. Eles haviam herdado os olhos cinzentos penetrantes de Mateus e o cabelo escuro ondulado, mas haviam herdado o queixo de Lara, a teimosia dela e o coração apaixonado dela. Ninguém importante, querido, Lara disse gentilmente, bagunçando o cabelo de Léo. Vá brincar com os seus irmãos. Ela foi para a cozinha e jogou o convite na ilha de mármore. A assistente dela, uma mulher brilhante chamada Júlia, olhou para cima do iPad. Deixa eu adivinhar, Júlia disse, olhando para as letras douradas. Os Mendonça. Verônica, Lara corrigiu, servindo um copo de água para acalmar o nó repentino no estômago. Ela está me convidando para o casamento de Mateus no próximo sábado, na mansão da família em Angra dos Reis. Júlia sorriu com ironia. Eles não te expulsaram de lá com uma única mala? Por que eles quereriam você lá celebrando bem na sua frente? Verônica quer me mostrar o que eu perdi, Lara disse, com a voz endurecendo. Ela quer esfregar na minha cara que Mateus finalmente está se casando com Isadora Vasconcelos, filha do senador de uma família tradicional de dinheiro antigo. Exatamente o tipo de mulher que Verônica sempre quis para ele. Ela ainda acha que eu sou a mesma garçonete pobre que mal conseguia pagar para comer quando conheci Mateus há 5 anos. Ela não faz ideia. Lara foi até a janela do chão ao teto e olhou para a cidade lá embaixo. 4 anos atrás, ela saíra dirigindo da mansão dos Mendonça em um sedã velho, grávida e aterrorizada. Ela nunca contou a Mateus que estava grávida. Qual seria o sentido? Verônica a acusara de ser uma caçadora de ouro que havia prendido o filho. Se ela descobrisse sobre a gravidez, Verônica teria tomado as crianças ou garantido que Lara não recebesse nenhuma ajuda, transformando a vida dela em um pesadelo jurídico. Então Lara fugiu. Ela lutou, mas sobreviveu. E então prosperou. Ela usou as últimas economias para abrir uma agência boutique de marketing. Trabalhou incansavelmente, 18 horas por dia, com 3 bebês praticamente amarrados ao peito. Mas a sorte mudou. Uma campanha publicitária viral para uma gigante de tecnologia a colocou no mapa. Depois veio outro contrato e outro. Agora Lara Benevides não era mais uma simples garçonete. Ela era a CEO da Benevides Associados, uma das firmas de branding corporativo mais respeitadas do país. O patrimônio líquido dela provavelmente era o triplo da fortuna cada vez menor dos Mendonça, embora eles não soubessem. Para eles, os Mendonça ainda eram a realeza brasileira, e ela era apenas uma plebeia. O celular dela vibrou, uma mensagem de um número desconhecido.
Espero que tenha recebido o convite, dizia. Achei que você pudesse usar uma refeição grátis. É black tie, mas tente se arrumar um pouco, pelo menos. Mateus. Lara olhou para a tela. Não, aquilo não era Mateus. Mateus era fraco, mas não era cruel. Aquilo era uma mensagem de Verônica, sem dúvida. Eles acham que eu estou passando fome. Lara sussurrou enquanto um sorriso lento e perigoso se espalhava pelo rosto dela. Júlia notou o olhar da chefe. Era exatamente o olhar que Lara tinha antes de fechar um negócio de milhões de reais. Lara, no que você está pensando? Lara pegou o convite. O dedo dela traçou a data em relevo. Eles querem um espetáculo, Lara disse, com a voz caindo para um murmúrio. Eles convidaram a ex-esposa para sentar no fundo e rir dela. Verônica quer provar que ganhou. Ela se virou para olhar os meninos, que riam descontroladamente enquanto destruíam o forte de almofadas. 3 herdeiros bonitos e saudáveis do nome Mendonça, escondidos por 4 longos anos. Júlia, Lara disse com firmeza, libere minha agenda para o próximo fim de semana e chame minha estilista. Preciso de um vestido. Não um vestido. Preciso de uma arma feita de seda. E os meninos? Júlia perguntou. Lara olhou para os filhos. Peça terno sob medida para eles. Se Verônica quer uma reunião de família, acho que está na hora de ela conhecer os netos. A mansão em Angra dos Reis estava exatamente como Lara lembrava. Opulenta, ostentosa e fria. Os gramados impecavelmente cuidados se estendiam até o mar. Uma enorme tenda branca fora erguida perto dos jardins, adornada com milhares de rosas brancas. Era uma exibição de riqueza feita para intimidar. Dentro de uma das suítes master, Verônica Mendonça ajustava um colar de diamantes na frente do espelho. Ela tinha 60 anos, mas a cirurgia plástica havia tirado 10 anos do rosto. O olhar era afiado, o de uma predadora. Ela já chegou? Verônica perguntou sem se virar. Mateus, de pé junto à janela de smoking, parecia pálido. Ele girava o uísque no copo com a mão ligeiramente trêmula. Não sei, mãe. Ainda acho que isso é uma má ideia. Por que convidar Lara? É mesquinho. É execução, Verônica retrucou virando-se para ele. É um lembrete. Isadora é perfeita. Ela vem da família certa. Tem as conexões certas. Lara foi um erro, uma mancha no nosso registro. Quero que você a veja hoje com roupas baratas, parecendo cansada e envelhecida. E quero que perceba o enorme favor que fiz salvando você dela. Ela nem respondeu à mensagem. Mateus murmurou. Talvez ela não venha. Ah, ela vai vir, Verônica disse com desdém. Pessoas como ela nunca recusam uma bebida grátis e a chance de roçar cotovelos com a alta sociedade. Eu a coloquei na mesa 19, bem ao lado das portas da cozinha e dos banheiros. Mateus suspirou, olhando para os convidados que chegavam em Bentleys e Rolls Royces. Ele amava a Isadora, é claro. Ela era linda, confiante e aprovada pela mãe, mas uma pequena parte dele ainda pensava em Lara, em como ela ria, em como ela olhava para ele antes que o dinheiro e a mãe dele abrissem um abismo entre eles. Enquanto isso, a 1 quilômetro estrada abaixo, um comboio de 3 Escalades Cadillac pretos se aproximava da mansão. No veículo principal, Lara permanecia perfeitamente calma. Ela usava um vestido que custava mais que um carro médio, um Versace verde esmeralda sob medida com as costas nuas, que se agarrava ao corpo como vidro líquido. O cabelo estava preso em um coque sofisticado, revelando brincos de diamante que captavam a luz a cada movimento. Mas as verdadeiras estrelas estavam sentadas bem ao lado dela. Léo, Theo e Mateus, presos nas cadeirinhas, pareciam pequenos príncipes em seus ternos de veludo combinando. Léo em azul meia-noite, Theo em bordô e Mateus em verde floresta. Eles pareciam elegantes, pareciam poderosos. Vocês lembram o que treinamos? Lara perguntou virando-se para eles. Ser educados, Léo disse. Sem correr. Theo acrescentou. Ficar juntos. Mateus concluiu. Meninos bons. O SUV diminuiu a velocidade ao chegar ao posto de segurança nos portões da mansão. Um guarda com prancheta espiou pela janela enquanto o motorista abaixava. Nome? O guarda disse. Lara Benevides. O motorista respondeu. O guarda verificou a lista, franzindo a testa. Tem uma Lara Benevides na lista para o transporte do estacionamento B. Lara apertou um botão e a janela traseira desceu suavemente.
Ela baixou os óculos de sol de grife e olhou o guarda diretamente nos olhos. Abra o portão, ela disse em tom baixo e uniforme. Não era um pedido. Era uma ordem entregue com a autoridade absoluta de alguém acostumado a comandar salas de reunião. O guarda gaguejou, completamente desconcertado pelo puro poder que irradiava do veículo. Ele não discutiu. Acenou para que passassem. Enquanto o comboio rolava pela longa entrada de cascalho, cabeças começaram a se virar. Os convidados se misturavam no gramado para coquetéis pré-cerimônia. Eles esperavam limusines comuns, não um comboio de segurança em grande escala. Os SUVs pararam diretamente na frente da entrada principal do jardim, uma zona VIP reservada exclusivamente para o grupo da noiva. Ei, vocês não podem estacionar aqui. Um organizador do casamento com fone no ouvido gritou, correndo na direção deles. O motorista do veículo principal o ignorou, saiu e abriu a porta traseira. Um silêncio expectante caiu sobre a multidão. Verônica, que acabara de sair para o terraço com uma taça de champanhe, estreitou os olhos. Quem é aquela? Um senador ao lado dela perguntou. A porta se abriu. Primeiro, um par de saltos Christian Louboutin pisou no cascalho. Então Lara emergiu. Ela ficou ereta, alisando a seda verde esmeralda. Parecia realeza, uma estrela de cinema. Não era a mulher chorosa e destruída que eles haviam expulsado daquela casa 4 anos atrás. Sussurros percorreram a multidão. É ela? Não, impossível. O que ela está vestindo? Isso é haute couture. Verônica congelou no meio do gole. A princípio, ela nem reconheceu Lara. A mulher que lembrava era simples, vestida com roupas de shopping de pronto. Essa mulher era uma deusa da vingança. Mas o choque verdadeiro veio 1 segundo depois. Lara se virou de volta para o carro e estendeu a mão. Venham, meus amores, um de cada vez. Léo, Theo e Mateus pularam para fora. Um suspiro coletivo varreu os convidados. O cabelo escuro, o formato dos rostos, a semelhança era inegável. E quando olharam para cima, piscando sob a luz do sol, 3 pares de olhos cinzentos idênticos examinaram o ambiente. Eram réplicas exatas de Matheus Mendonça aos 4 anos. Verônica deixou a taça de champanhe cair. Ela se estilhaçou no piso de pedra, o som ecoando agudamente no silêncio repentino. Matheus, que acabara de subir atrás da mãe, agarrou o corrimão com força. Toda a cor sumiu do rosto dele. Ele encarou os meninos, depois Lara e depois os meninos novamente. A matemática o atingiu como um trem de carga. 4 anos. Lara ajustou a gravata borboleta de Matheus, então olhou para o terraço. O olhar dela encontrou o de Verônica. Ela não sorriu, não acenou. Apenas sustentou um olhar frio e sereno que fez Verônica tremer. Lara pegou as mãos dos filhos e começou a andar na direção dos assentos da cerimônia. A multidão se abriu para ela como um mar vermelho. Mamãe, Léo sussurrou alto, a voz carregando no silêncio. Aquele é o papai que você falou. O do terraço? Lara não olhou para cima. Estamos só aqui para assistir, querido. Continue andando. Ela não foi para a mesa 19 perto dos banheiros. Andou direto para a primeira fila, a seção VIP reservada exclusivamente para a família imediata do noivo. Um recepcionista, um jovem de aparência aterrorizada, tentou pará-la. Senhora, esta seção é só para a família imediata. Lara olhou para ele. Então apontou para os 3 filhos, que estavam ao lado dela parecendo entediados, olhando para o altar. Acho, Lara disse, com a voz suave mas afiada como uma lâmina, que você não vai encontrar ninguém mais próximo do noivo do que os próprios filhos dele. Ela se sentou, e o casamento do século começou a desmoronar antes mesmo da primeira nota do coral da noiva tocar. A tensão na primeira fila era tão densa que poderia dobrar aço. Os outros convidados na primeira fila, senadores, bilionários e elite de dinheiro antigo, fingiam ler os programas, mas todos estavam ansiosamente escutando Lara. Verônica Mendonça não correu. Ela marchou. O clique-claque afiado dos saltos ecoava alto na pedra enquanto ela descia do terraço. O rosto era uma máscara de fúria, mal disfarçada por milhares de reais em maquiagem. Ela chegou ao fim da primeira fila, onde Lara estava sentada como uma rainha esmeralda no trono, flanqueada pelos 3 pequenos príncipes. Que diabo significa isso? Verônica sibilou. A voz era um sussurro tenso e trêmulo. Ela se inclinou cheirando a champanhe e puro desespero.
Como ousa? Eu te convidei para sentar no fundo e aprender o seu lugar, não transformar o casamento do meu filho em um circo. Lara nem piscou. Ela casualmente tirou um fiapo do colo de veludo de Theo. Olá, Verônica. Você parece estressada. Arrumou um novo cirurgião? O rosto de Verônica ficou vermelho carmim. Saia agora. Leve esses pestes e vá embora. Antes que eu mande a segurança te arrastar pelos cabelos. Não vou fazer isso, Lara disse calmamente, finalmente olhando para cima. Os olhos dela eram como gelo. Você me enviou um convite. Tenho a confirmação de RSVP no meu celular. E quanto a nos arrastar para fora, você realmente quer fazer uma cena? Olhe ao redor, Verônica. O senador está olhando. O juiz Cross está olhando. Se os seguranças tocarem em um único fio de cabelo meu ou dos meus filhos, eu vou processar vocês por agressão na frente de toda a alta sociedade do Rio. E desta vez eu tenho o dinheiro para enterrar vocês. Verônica hesitou, olhando ao redor. Lara estava certa. Os convidados observavam, famintos por um escândalo. Uma briga pública seria suicídio social. Quem são eles? Verônica sussurrou, os olhos deslizando na direção dos meninos apesar de si mesma. Ela não conseguia evitar. A semelhança a atingiu como um golpe físico. São os meus acompanhantes 3, Lara disse simplesmente. Justo então Mateus apareceu no início do corredor. Ele parecia um homem caminhando para a forca. Parou morto a 3 metros, encarando abertamente os trigêmeos. Mateus, o mais ousado dos 3, olhou para Mateus e inclinou a cabeça. Um gesto tão estranhamente idêntico ao próprio hábito de Mateus que as pessoas mais próximas ofegaram. Mamãe, Mateus disse, puxando a manga de Lara. Ele parece comigo. Mateus estremeceu como se tivesse levado um tapa. Lara, ele disse, a voz rouca, a boca seca. A postura arrogante que tinha 4 anos atrás havia sumido completamente. Lara, me diga o que eles são. Mateus, Lara perguntou, com a voz alta o suficiente para as primeiras 3 filas ouvirem claramente. Estes são os filhos que você não quis. Ah, espera. Você não sabia deles porque estava ocupado demais mudando sua amante para o nosso quarto antes mesmo da tinta nos papéis do divórcio secar. Amante, uma mulher na segunda fila sussurrou animada. Aquela era exatamente a narrativa que Verônica tentara enterrar, que Mateus e Isadora só haviam se conhecido depois do divórcio. Eu não sabia, Mateus gaguejou. Ele olhou para Léo, depois Theo, depois Mateus. Viu o próprio queixo, as próprias sobrancelhas. Viu 3 legados vivos da linhagem Mendonça olhando de volta para ele. Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas. Quantos anos eles têm? 4, Lara disse. Eles fizeram 4 anos na semana passada. A matemática é bem simples, Mateus. Ou você precisa de uma calculadora. É um golpe, Verônica cuspiu, se inserindo entre Mateus e as crianças. Ela agarrou o braço de Mateus, as unhas perfeitamente manicures cravando no smoking dele. Não seja idiota, Mateus. Ela contratou eles. Foi a uma agência de talentos e encontrou atores mirins que pareciam vagamente com você só para arruinar o seu dia. Ela é uma caçadora de ouro ciumenta e vingativa. A vovó é assustadora, Theo sussurrou para Léo. Eles riram. Verônica virou a cabeça para encarar o menino, mas parou. Theo franzia a testa para ela, um franzido muito específico e profundamente vincado que Verônica vira no rosto do falecido marido por 40 anos. Era um marcador genético que não podia ser falsificado. Comece a cerimônia, Verônica latiu, percebendo que perdia rapidamente o controle da narrativa. Mateus, para o altar. A música está começando, e você, Lara, se fizer um único som, eu te destruo. Lara sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Eu não preciso dizer uma palavra, Verônica. A verdade fala por si só. O órgão inchou. O coral da noiva começou. Verônica praticamente empurrou Mateus para o altar. Ele andou relutantemente, olhando constantemente por cima do ombro para os filhos, quase tropeçando nos arranjos florais luxuosos. Tomou seu lugar na frente, mas não olhou pelo corredor esperando a noiva. Encarava fixamente a primeira fila. As pesadas portas da mansão se abriram e Isadora Vasconcelos apareceu. Ela parecia impecável. O vestido era um Vera Wang sob medida, camadas de renda e uma cauda de tule impossivelmente longa. Carregava um buquê cascata de orquídeas brancas. O pai dela, o senador Vasconcelos,
parecia explodindo de orgulho ao acompanhá-la. Mas enquanto começavam a andar pelo longo corredor, Isadora notou que algo estava horrivelmente errado. Normalmente em um casamento, todos os olhos estão grudados na noiva. Os convidados sorriem, secam lágrimas felizes e sussurram sobre como ela está linda. Mas agora, metade dos convidados tinha a cabeça virada para a primeira fila, esticavam o pescoço para olhar a mulher no vestido verde esmeralda e os 3 meninos. Isadora manteve o sorriso forçado de foto, mas os olhos dela disparavam ao redor. Quem era aquela? E por que Mateus encarava em branco para ela e aquelas crianças? Ela chegou ao altar. Mateus pegou as mãos dela, mas as palmas estavam completamente encharcadas de suor. Ele tremia visivelmente. Você está bem? Ela sussurrou enquanto o ministro começava a oração de abertura. Sim, Mateus ofegou, embora parecesse que ia vomitar. O ministro, um homem idoso que conhecia a família Mendonça há décadas, continuou falando sobre santidade e fidelidade. As palavras soavam vazias no ar tenso. Então veio a pausa costumeira antes dos votos. A tenda inteira ficou mortalmente silenciosa. O único som eram as ondas distantes do mar. Estou com fome, Léo disse. Não foi um grito. Foi apenas a declaração clara, entediada e direta de uma criança de 4 anos em uma sala silenciosa. Shh! Lara sussurrou, tirando um biscoito de Graham da clutch de grife e entregando para ele. O crunch alto ecoou como um tiro. Verônica, sentada no lugar da mãe do noivo do outro lado do corredor, parecia que uma veia na testa ia explodir. Ela pegou o olhar de um guarda de segurança nas sombras e fez um movimento afiado de corte na garganta. Tirem eles daqui. O guarda musculoso começou a andar agressivamente na direção de Lara. Ela o viu vindo. Não se abalou. Simplesmente se levantou. O movimento repentino enviou uma onda de choque pela congregação, que assumiu que ela ia fazer objeção ao casamento. Sente-se, Verônica sibilou, perdendo o último resquício de compostura. Lara a ignorou. Olhou para o guarda, ergueu uma mão manicure para pará-lo e então olhou diretamente para Mateus. Mateus, Lara disse. Ela não gritou, mas a voz carregou com clareza cristalina. Sua mãe está mandando um guarda remover à força os seus filhos. É assim que você quer começar o seu novo casamento? Jogando sua própria carne e sangue na rua de novo? O ministro parou de falar. Isadora soltou as mãos de Mateus. Filhos? Isadora repetiu, a voz ficando aguda. Mateus, do que ela está falando? Ela está mentindo, Verônica gritou, pulando de pé. Ela é uma mentirosa patológica. Segurança, arrastem ela daqui. Não é mentira. Uma voz profunda e retumbante ecoou do fundo da tenda. Todos se viraram. Descendo pelo corredor, vinha um senhor mais velho com cabelo prateado e rosto aristocrático severo. Era o Dr. Alexandre Mendonça, tio de Mateus, o único membro da família que evitara ativamente Verônica por anos. Ele, por acaso, era um geneticista mundialmente renomado. Tio Alexandre, Mateus murmurou. Eu vi os meninos lá no estacionamento, Alexandre disse, andando direto até a frente. Ele parou e examinou os trigêmeos de perto, e eu conheço o traço da família Mendonça quando vejo. Ele apontou para os meninos. Heterocromia parcial da íris. Lara assentiu. Ela segurou gentilmente o rosto de Léo. Mostre para ele, querido. Léo piscou para a luz forte do sol. Era inconfundível. O olho esquerdo era um cinza penetrante, mas havia um distinto floco dourado brilhante bem na íris. Mateus tem isso, Alexandre disse, virando-se para a multidão atônita. Meu pai tinha. É uma anomalia genética extremamente rara e altamente específica da nossa linhagem. A menos que esta mulher tenha magicamente encontrado 3 atores mirins que por acaso compartilham o raro defeito ocular dos Mendonça. Aqueles são seus filhos, Mateus. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isadora deu um passo para trás, o véu tremendo. Ela olhou fundo nos olhos de Mateus, os olhos que amara, e depois para os meninos. O floco dourado. Estava lá. Você tem filhos? Isadora sussurrou. Trigêmeos? E nunca me contou? Eu não sabia. Mateus chorou, a fachada inteira desmoronando. Ela simplesmente foi embora. Eu não contei porque sua mãe ameaçou destruir minha vida se eu não desaparecesse. Lara interveio, com a voz clara e autoritária. Porque ela me disse que eu era lixo. Porque ela me disse que você nunca me amou de verdade. Eu estava grávida, Mateus. Eu estava aterrorizada. E sabia que se Verônica descobrisse,
Ela usaria o dinheiro de vocês para tomar meus bebês de mim e criá-los exatamente como ela, frios, impiedosos e cruéis. Então eu os salvei. Ela olhou para baixo para os meninos, que comiam biscoitos de grão felizes, completamente alheios ao fato de que haviam acabado de desmantelar uma dinastia brasileira. Eu não vim aqui para impedir um casamento. Lara mentiu com perfeição. Eu vim porque Verônica insistiu em fazer um espetáculo. Bem, o espetáculo começou. O senador Vasconcelos, pai de Isadora, se levantou. Ele era um homem grande e o rosto estava roxo de raiva. Ele marchou até o altar, agarrou Mateus pelas lapelas do smoking e o empurrou para trás. Você humilhou minha filha, o senador rugiu. Você tem uma família secreta, filhos bastardos. Eles não são bastardos, Lara corrigiu, com a voz ecoando como um sino. Foram concebidos durante um casamento legal. Eles são os herdeiros legítimos da fortuna Mendonça e por lei têm direito a uma porção muito substancial dela. Um suspiro engasgado escapou dos lábios de Verônica e ela desabou de volta na cadeira, agarrando o peito dramaticamente. Nenhuma pessoa correu para ajudá-la. Estavam ocupados demais assistindo ao desastre se desenrolar. Isadora olhou para Mateus, depois para Lara e finalmente para os meninos. 3 belos lembretes inocentes de que Mateus estaria para sempre ligado à ex-mulher. Eu não consigo fazer isso, Isadora soluçou. Ela arrancou o véu da cabeça. Isadora, espera, Mateus implorou estendendo a mão. Não encoste em mim, ela gritou. Você é um mentiroso e sua mãe é um monstro. Eu não vou virar madrasta de trigêmeos no dia do meu casamento. Ela agarrou punhados da saia volumosa de tule e correu de volta pelo corredor, soluçando histericamente. O pai e a mãe dela saíram marchando logo atrás, lançando olhares assassinos para os Mendonça. Os convidados imediatamente explodiram em sussurros caóticos. Celulares foram sacados gravando tudo. A hashtag Casamento Mendonça Desastre provavelmente já estava trending. Mateus ficou completamente sozinho no altar, parecendo totalmente destruído. Lentamente, ele se virou de volta para Lara. Ela ainda estava lá, perfeitamente composta e serena. Olhou para baixo para os filhos. Bem, Lara disse, verificando o relógio cravejado de diamantes. Isso foi muito mais rápido do que eu previa. Meninos, digam tchau para o papai. Tchau, papai. Mateus acenou alegremente, com a boca cheia de biscoito. Lara se virou, o vestido verde esmeralda rodopiando enquanto pegava as mãos dos filhos e marchava confiante de volta pelo corredor na direção da saída. Mas o drama não havia acabado. Quando ela estava na metade do caminho para os carros, a voz de Mateus ecoou, desesperada e destroçada. Espera, Lara, por favor. Não os leve. Ele pulou da plataforma do altar e correu pelo gramado impecável atrás dela. Lara parou, mas não se virou imediatamente. Sinalizou para o motorista principal manter o motor ligado. Então gesticulou para Júlia colocar os meninos no SUV. Entrem com a tia Júlia por um segundo, ela disse suavemente. Mamãe só precisa ter a última palavra. O homem triste está vindo? Léo perguntou, espiando por cima do ombro para Mateus, que ofegava na grama. Sim, querido. Entrem. Coloquem Bluey nos iPads. A pesada porta blindada bateu, selando as crianças no interior à prova de som e à prova de balas do Escalade. Mateus parou derrapando no cascalho, ofegante, o cabelo perfeitamente penteado arruinado, suor escorrendo na testa. Lara, ele ofegou, estendendo a mão, mas sem ousar tocá-la. Encarou as janelas escuras do SUV. Eles são realmente meus. Lara se virou lentamente. Eles são meus, Mateus. Eu os criei. Eu dei à luz. Eu os alimentei. Eu passei noites sem dormir sentada com eles quando tinham febre. Você foi só o doador de esperma. Eu teria estado lá. Mateus engasgou, a voz rachando com um soluço. Se eu soubesse. Se você soubesse, sua mãe teria exigido testes de DNA ordenados pelo tribunal antes mesmo de eles nascerem, Lara disse friamente. Ela teria me arrastado pelos tribunais. Teria me estressado tanto que eu poderia ter perdido os bebês. Eu não ia arriscar a vida dos meus filhos pelo seu ego, Mateus. Verônica chegou, apoiada por 2 seguranças. Ela não gritava mais. Ofegava, mas o rosto estava cheio de cálculo frio e duro. Olhou para os SUVs caros, notando-os de verdade pela primeira vez. Notou o detalhe de segurança privada, o Versace sob medida,
os diamantes enormes nas orelhas de Lara. Você escondeu meus netos, Verônica disse, com a voz caindo para um tom perigoso. Você roubou os herdeiros do legado Mendonça. Eu protegi meus filhos de um ambiente altamente tóxico. Lara corrigiu. Verônica se endireitou, alisando o vestido. O tubarão se preparava para atacar. Bem, agora que o segredo saiu, você não pode manter-los longe de nós. Eles são Mendonça. Pertencem a esta mansão. Precisam ser criados na nossa cultura, não em qualquer buraco onde você os escondeu. Eles moram em um penthouse com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Lara disse secamente. Eles estão se saindo muito bem. Verônica sorriu confiante. Não vamos brincar, Lara. Eu te conheço. Você provavelmente vive de cartões de crédito estourados e da pensão miserável que jogamos para você, fingindo ser rica para nos impressionar. Mas processos são caros. Batalhas de custódia são muito caras. Verônica deu um passo à frente e tirou um talão de cheques da clutch de grife. Era um movimento de poder que usara 1000 vezes. Vamos ser práticos, Verônica disse, clicando a caneta dourada. No fundo, você ainda é só uma garçonete de lanchonete. Quer segurança financeira? Ótimo. Vou te escrever um cheque agora mesmo de 5 milhões de reais. Em troca, você assina a custódia primária total para Mateus. Você pode ter visitas supervisionadas, é claro, feriados alternados. Mateus olhou para a mãe com horror absoluto. Mãe, você não pode comprá-los. Cale a boca, Mateus. Verônica retrucou. Estou consertando a sua bagunça. Ela se virou de volta para Lara. 5 milhões de reais. Você pode recomeçar. Encontrar um homem da sua própria classe social. Deixar a tarefa de criar herdeiros da alta sociedade para nós. Lara olhou para o talão de cheques e então começou a rir. Não foi uma risada amarga. Foi uma risada genuína, profundamente divertida. 5 milhões de reais? Lara perguntou, inclinando a cabeça. Verônica, isso é tão fofo. 10 milhões de reais? Verônica rosnou, estreitando os olhos. Não teste a minha paciência. Lara deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Verônica. O perfume sob medida dela dominou completamente o cheiro de champanhe velho na mulher mais velha. Verônica, eu limpei 10 milhões de reais na terça antes do almoço. Lara sussurrou. Verônica congelou. O quê? Minha empresa Benevides Associados acabou de liderar o rebranding global da fusão da Quantum Tech. Meu patrimônio líquido pessoal atualmente gira em torno de 100 milhões de reais e subindo. Lara estendeu a mão e gentilmente arrancou o talão de cheques das mãos paralisadas de Verônica. Deu um tapinha no rosto de Verônica com ele. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu poderia comprar esta mansão inteira, incendiá-la até o chão e asfaltá-la, para fazer um estacionamento para os meus estagiários sem nem checar o saldo da conta. Então fique com o seu trocado. Você vai precisar para as suas despesas jurídicas. Lara se virou para Mateus, cuja mandíbula praticamente estava no cascalho. Você queria um casamento, Mateus? Lara perguntou. Você ganhou um funeral. Adeus. Ela se virou e entrou no SUV. Lara, Mateus gritou, socando o punho contra o vidro escuro enquanto o veículo massivo começava a rodar. Lara, por favor, eu quero conhecê-los. O comboio não parou. Deslizou suavemente pela entrada, deixando apenas uma nuvem de poeira. E a família Mendonça parada nas ruínas absolutas do seu dia perfeito. As consequências foram rápidas e brutais. Na segunda de manhã, fotos de paparazzi dos trigêmeos estavam estampadas na capa de todos os principais tabloides e sites de fofoca do país. Trigêmeos Mendonça secretos invadem casamento, dizia uma manchete. A vingança definitiva da ex-esposa. O celular de Lara não parava de tocar, mas ela tinha uma equipe de RP de elite para lidar com a crise. Ela estava sentada no escritório de canto no Rio, calmamente revisando as projeções de receita do terceiro trimestre. Verônica Mendonça, no entanto, foi levada ao limite. Humilhada e completamente exposta, ela fez a única coisa que sabia, atacar. Na quarta, Lara foi intimada. Era uma petição de custódia de emergência, Mendonça versus Benevides. Verônica e Mateus processavam por custódia primária total, acusando Lara de alienação parental, fraude e dano emocional, argumentando que ela era uma mãe inapta por ocultar deliberadamente a existência das crianças. Era um caso fraco, e eles sabiam.
Mas a estratégia de Verônica sempre fora sangrar os oponentes até a morte pela atrito. Ela contratou os litigators corporativos mais cruéis do Rio, o escritório de advocacia Sterling, Pierce e Associados. Lara leu os papéis jurídicos na mesa enquanto tomava um smoothie verde. Eles querem guerra? Ela murmurou. A depoimento está agendada para sexta, Júlia disse, verificando a agenda. Eles querem que você desça para o escritório deles. Estão tentando atrapalhar os seus negócios. Reserve o helicóptero, Lara disse, e chame meu advogado principal. Diga para trazer a pasta vermelha. Na sexta, o grande salão de reuniões do Sterling, Pierce e Associados cheirava a mogno, couro e intimidação. Verônica estava sentada na cabeceira da mesa enorme, parecendo arrogante e confiante. Mateus sentava ao lado dela, parecendo exausto e sem barbear. Claramente não dormira em dias. Lara entrou usando um terninho branco impecável de poder que custava mais que o carro do advogado adversário. Sentou-se diretamente à frente deles. Sra. Benevides, começou o advogado de Verônica, um homem escorregadio chamado Pierce, com um sorriso de cobra. A senhora admite que deliberadamente ocultou a existência de 3 crianças do pai biológico. Admito que protegi ferozmente meus filhos de uma família com histórico documentado de abuso emocional. Lara disse calmamente, encarando um buraco direto através de Verônica. Objeção. Pierce disparou. Especulação. Não é especulação, Lara disse, deslizando uma pasta vermelha grossa pela mesa polida. É registro público. Os primeiros processos de divórcio de Verônica, as ordens de restrição, os testemunhos jurados de 3 ex-babás detalhando abuso verbal grave. Verônica enrijeceu. Isso é completamente irrelevante. É? Lara perguntou, arqueando uma sobrancelha. Estamos discutindo o bem-estar de crianças, correto? Um juiz de família pode achar altamente relevante que a avó que pede custódia tem histórico documentado de trancar crianças no sótão como medida disciplinar. Mateus virou a cabeça para a mãe. Você fez isso, mãe? Ela está mentindo. Verônica gritou. Tenho declarações juradas. Lara contra-atacou, com a voz gelada. Da sua antiga babá, Mateus. Maria. Lembra dela? A que você adorava? A que Verônica demitiu porque alegou que Maria te abraçava demais. Mateus ficou cinza. Ele lembrava de Maria. Lembrava de chorar até dormir por semanas quando ela desapareceu de repente. Isso é difamação infundada. Pierce interrompeu, tentando desesperadamente retomar o controle da sala. Será Benevides. O fato é que a família Mendonça é uma instituição brasileira. Eles podem proporcionar oportunidades, educação de elite, conexões políticas, um legado que você nunca poderia igualar. Você dirige uma agência de marketing. Os Mendonça ajudaram a construir este país. Lara riu. Uma risada alta e retumbante que ecoou pelas paredes da sala de reuniões. Os Mendonça venderam seu último grande imóvel em 1995. E de acordo com a minha equipe de contabilidade forense, vocês estão rapidamente ficando sem dinheiro. A fortuna Mendonça está afogada em dívidas. Vocês tomaram uma segunda hipoteca na mansão de Angra dos Reis só para pagar um casamento que nem aconteceu. Seus investimentos em petróleo afundaram. Vocês estão quebrados, estão afundando. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Os olhos de Verônica saltavam da cabeça. Lara se levantou e andou lentamente ao redor da mesa. Vocês não estão me processando porque amam aqueles meninos. Estão me processando porque precisam desesperadamente de alavancagem. Precisam de acesso ao meu dinheiro, ou, no mínimo, querem controle dos fundos fiduciários que os meninos herdarão do avô de Mateus se viverem sob o teto de vocês. Mateus olhou para a mãe com puro nojo. Mãe, isso é verdade? É por isso que você exigiu custódia total? Verônica não olhou para o filho. Encarou direto à frente, as mãos tremendo violentamente na mesa. Tenho uma oferta, Lara disse, parando bem atrás da pesada cadeira de couro de Mateus. Não queremos o seu dinheiro sujo, Verônica cuspiu. Ah, isso não é para você, Lara disse com desdém. Ela descansou uma mão gentil no ombro de Mateus. Mateus, eu vou deixar você ver os meninos. Mateus olhou para cima, esperança brilhando nos olhos cansados. Nos meus termos, Lara afirmou com firmeza. Sem advogados, sem Verônica. Você viaja para a cidade, fica em um hotel e visita eles na lagoa ou no meu penthouse.
estritamente supervisionado por mim. Você os conhece como pai, não como adereços para um império arruinado. Eu quero isso, Mateus sussurrou, a voz quebrando. E você, Lara disse, apontando um dedo manicure direto no rosto de Verônica. Você retira este processo frívolo agora. Você assina um NDA blindado jurando nunca mais falar com a imprensa sobre meus filhos. Se violar, eu entrego esta pasta vermelha diretamente para o editor do Globo. O que mais tem na pasta vermelha? Verônica exigiu, a voz tremendo. Fotos, Lara disse misteriosamente. Extratos bancários e uma gravação de áudio muito clara de uma conversa entre você e o senador Vasconcelos sobre um suborno político massivo. O rosto de Verônica perdeu todo o sangue. Ela lembrava do suborno, a doação ilegal de campanha que oferecera ao senador para garantir o casamento. Se aquilo vazasse, não seria só um escândalo social, significaria prisão federal. Assine os papéis, mãe, Mateus disse baixinho. Ele se levantou. Mateus, você está jogando fora o seu legado, Verônica chorou. Meu legado não está no Rio, Mateus disse com firmeza. Meu legado são 3 meninos que eu nem conheço. Ele olhou para Lara. Eu assino. Vou retirar o processo hoje. Eu só quero vê-los. Lara assentiu. Então temos um acordo. Ela se virou para sair, mas parou com a mão na pesada porta de vidro. Ai, Verônica. A mulher mais velha olhou para cima, parecendo completamente derrotada e frágil. A propósito, eu comprei a hipoteca da sua mansão de Angra dos Reis esta manhã. Lara sorriu. Tecnicamente, você agora mora na minha casa. Não se preocupe, não vou despejar você imediatamente. Só garanta que a paisagem esteja sempre perfeita. Lara saiu, deixando a porta bem aberta. O clique-claque afiado dos saltos ecoou pelo corredor de mármore. Era o som da vitória absoluta e incontestável. Mas enquanto a guerra jurídica acabara, a batalha emocional estava apenas começando. Mateus viria para o Rio, e Lara sabia que apresentar um pai a 3 meninos que nunca tiveram um seria mais difícil que qualquer negociação de sala de reunião. 2 semanas depois, uma chuva suave e constante caía sobre o rio, batendo gentilmente contra as enormes janelas do chão, ao teto do penthouse de Lara no Leblon. Era um mundo distante da perfeição ensolarada e cuidada de Angra dos Reis, mas para Lara era o som de casa. Ela estava de pé junto à ilha de mármore da cozinha, observando o indicador do elevador privativo subir. Andar 30. Andar 31. Ele já está vindo? Léo perguntou. Ele estava sentado no tapete felpudo, alinhando os carrinhos de brinquedo em filas perfeitamente coordenadas por cor, um traço rígido que ele definitivamente herdara da avó, embora Lara nunca admitisse em voz alta. Sim, querido. Ele está quase chegando, Lara disse. A voz era calma, embora o coração batesse com batidas lentas e pesadas. Ela passara 2 dias preparando cuidadosamente os meninos. Não disse, seu pai está vindo morar aqui. Simplesmente disse, Mateus está vindo visitar. Ele é o pai de vocês e quer brincar com vocês. Ela manteve as expectativas incrivelmente baixas caso Mateus desistisse, ou caso ele se revelasse tão rígido e frio quanto a mãe. Ela se recusava a deixar os filhos decepcionados. O sino do elevador tocou. As portas polidas se abriram. Mateus Mendonça saiu. Ele parecia completamente diferente. O smoking sufocante sumira, substituído por um suéter escuro confortável e jeans que pareciam tão novos que ele provavelmente contratara um personal shopper para comprar roupas casuais de pai para a ocasião. Carregava 3 sacolas de presente idênticas e caras. As mãos tremiam. Ele olhou para Lara. Então os olhos dele passaram por ela para a sala de estar, onde 3 pares de olhos cinzentos idênticos o encaravam sem piscar. Oi, Mateus disse, a voz tremendo ligeiramente. Olá, Mateus, Lara disse, com os braços cruzados defensivamente sobre o peito. Ela não o abraçou, não ofereceu uma bebida. Ela era a guardiã. Tire os sapatos no hall. Não usamos sapatos de fora dentro de casa. Certo. Claro. Mateus se atrapalhou desajeitadamente com os loafers de grife, quase perdendo o equilíbrio. Colocou-os cuidadosamente no rack de sapatos e entrou na sala de estar, sentindo-se como um intruso enorme. Parou a cerca de 1,5 metros dos meninos. Os trigêmeos se levantaram. Usavam camisetas de dinossauro combinando. Mateus, o líder destemido do trio, deu um passo à frente, inclinou a cabeça, estudando o rosto de Mateus intensamente.
Você é o cara da grama, Mateus disse. O que estava correndo? Mateus pareceu surpreso. Então ofereceu um sorriso pequeno e triste. Isso, Mateus. Mamãe disse que você é nosso pai, Theo disse, espiando de trás de Léo como um personagem tímido de livro de histórias. Sim, Mateus sussurrou. Ele lentamente se ajoelhou, ficando no nível dos olhos deles. Era um ato de submissão, um ato que Verônica teria repreendido agressivamente. Os Mendonça não se ajoelham, ela teria latido. Mas Verônica não estava lá. Eu não sabia que vocês existiam, Mateus disse, com a voz grossa de emoção reprimida. Se eu soubesse, teria vindo procurar vocês há muito tempo. Eu trouxe algo para vocês. Ele empurrou as sacolas caras na direção deles. Os meninos olharam para Lara. Ela deu um aceno minúsculo de aprovação. Eles rasgaram as sacolas. Dentro havia modelos de trem de colecionador altamente detalhados, caros, frágeis e completamente inadequados para crianças de 4 anos agitadas. Trem! Léo gritou, agarrando a locomotiva pesada. Ele imediatamente caiu no chão e tentou esmagá-la no tapete como um monster truck. Um pedaço delicado de plástico ornamental quebrou. O primeiro instinto de Mateus foi se encolher. Ele fora criado em um museu onde crianças deviam ser vistas e não ouvidas, e nada jamais podia ser tocado. Mas ele captou o olhar afiado e de aviso de Lara. Está tudo bem, Mateus disse rápido demais. Eles são feitos para quebrar para praticarmos consertar. Você consegue consertar? Léo perguntou, estendendo o pedaço de plástico quebrado. Mateus encarou. Nunca consertara um brinquedo na vida. Tinha uma equipe enorme na mansão para isso, mas olhou para o rosto esperançoso e expectante do filho, um espelho perfeito do próprio. Posso tentar? Mateus perguntou suavemente. Eu tenho cola, Mateus gritou, correndo para uma gaveta cheia de materiais de artesanato. Na hora seguinte, Lara assistiu a uma cena verdadeiramente surreal se desenrolar. O herdeiro do Império Mendonça, um homem treinado impiedosamente para aquisições hostis de empresas e encantar senadores, estava sentado de pernas cruzadas no chão coberto de cola glitter brilhante, tentando desesperadamente consertar um trem de modelo enquanto 3 toddlers barulhentos e caóticos subiam nele. Ele era desajeitado. Não sabia falar com eles normalmente. Usava vocabulário grande demais. Se encolhia e tensionava quando Theo de repente o abraçava com um tackle, mas tentava. Você mora em um castelo? Theo perguntou, pendurado nas costas de Mateus como um macaco. Mais ou menos, Mateus murmurou. Uma casa muito grande, mas é muito silenciosa. Por que é silenciosa? Porque não tem crianças lá, Mateus disse. Ele olhou para Lara, os olhos vermelhos e lacrimejantes. É tão silenciosa. Lara sentiu uma rachadura microscópica minúscula se formar na armadura pesada dela. Ela andou e sentou na beira do sofá perto deles. Hora do almoço, ela anunciou. Quem quer sanduíches de queijo grelhado? Eu. Os meninos gritaram em uníssono. Eu também, Mateus disse baixinho. Eles comeram na ilha da cozinha. Mateus mal tocou na comida. Estava ocupado demais observando os meninos comerem, hipnotizado pela forma como seguravam os sanduíches, como riam, como discutiam sobre quem pegava o copo azul. Eles têm o seu nariz, Mateus disse para Lara por cima do barulho. E o seu riso. Eles têm a sua teimosia, Lara respondeu, tomando um gole de água. E os seus olhos? Mateus pousou o sanduíche. Lara, eu sei que não posso desfazer os últimos 4 anos. Sei que minha mãe é difícil. Difícil é uma palavra muito educada para uma sociopata furiosa. Lara comentou secamente. Ela está completamente sozinha agora, Mateus disse. Depois que o casamento explodiu, depois que a família de Isadora retirou todos os investimentos, a casa simplesmente esvaziou. A equipe mal fala com ela. Ela só fica na biblioteca encarando a parede. Está aterrorizada que você vai executar a hipoteca da mansão. Eu até posso, Lara disse casualmente. Ela não vai te dar mais problemas, Mateus prometeu. Eu disse a ela que se ela algum dia te contatar ou tentar te levar ao tribunal de novo, eu corto todos os laços com ela para sempre. Estou fora, Lara. Não quero mais ser marionete dela. Ele olhou de volta para os filhos, que tentavam equilibrar colheres no nariz. Eu perdi tudo, Mateus sussurrou, a voz rachando. Os primeiros passos, as primeiras palavras. Perdi tudo porque fui fraco demais para enfrentar. Lá.
Você está aqui agora, Lara disse. Não era perdão, ainda não. Mas era um reconhecimento. Não prometa para eles para sempre, Mateus. Só prometa o próximo sábado. Eu prometo, Mateus disse ferozmente. Vou estar aqui todo sábado. Vou pegar um voo. Não me importo. Eu me mudo para o Rio se for preciso. Vamos começar com sábado, Lara disse. Enquanto a tarde chuvosa se arrastava, a energia caótica dos meninos finalmente começou a cair. Era hora da soneca. Um por um, eles esfregaram os olhos e subiram no sofá ao lado de Lara. Ela pegou Theo. Mateus, movendo-se com uma hesitação aterrorizada e desajeitada, pegou Léo. Léo instantaneamente amoleceu, descansando a cabecinha pesada bem no ombro de Mateus e enfiando o polegar na boca. Mateus congelou completamente. Encarou o peso pequeno e quente contra o peito. Uma única lágrima escapou e rolou pela bochecha. Ele abraçou Léo um pouco mais forte, respirando o cheiro de shampoo de bebê e leite morno. Era a primeira vez na vida inteira que alguém o abraçava e o amava incondicionalmente, sem se importar com a conta bancária ou o sobrenome poderoso dele. Eles levaram os meninos para o quarto e os cobriram. Mateus demorou na porta, só observando os cobertores subirem e descerem. Obrigado. Ele sussurrou para Lara no corredor. Por não esconder, luz de mim hoje. Você tinha todo o direito. Eu não fiz por você, Lara lembrou gentilmente. Fiz por eles. Toda criança merece saber exatamente de onde vem, mesmo que escolha seguir um caminho diferente. Eles andaram de volta para o elevador privativo juntos. Mateus calçou os loafers de grife novamente. Parecia exausto, coberto de cola glitter seca, o cabelo uma bagunça. Parecia muito mais bonito agora do que nunca no smoking sob medida. Próxima semana, mesma hora? Mateus perguntou, a voz tingida de insegurança persistente. Lara olhou para ele. Viu o homem por quem originalmente se apaixonara, enterrado fundo sob camadas de trauma familiar tóxico e expectativas sufocantes, finalmente se arrastando para a superfície. Mesma hora, Lara concordou. E Mateus, ele se virou. Da próxima vez, traga Legos. Eles, na verdade, odeiam trens. Mateus soltou uma risada alta, genuína e profundamente aliviada. Entendido. As portas do elevador se fecharam, deixando Lara no silêncio pacífico do penthouse. Ela foi até a janela de vidro e olhou para o skyline cinzento e espalhado do Rio de Janeiro. Pensou em Verônica, apodrecendo em uma mansão enorme e vazia em Angra dos Reis, agarrando desesperadamente um talão de cheques que não tinha mais poder. Pensou em Isadora, que havia escapado de um desastre épico, e pensou em si mesma. 4 anos atrás, ela era a vítima, a garçonete grávida fugitiva. Agora, ela era a CEO, a mãe, a vencedora absoluta. Ela não havia apenas sobrevivido à família Mendonça, ela os conquistara completamente, criara os herdeiros do trono, mas os criava para serem reis das próprias vidas independentes. Lara sorriu, tomou um gole do café agora frio e abriu o laptop para checar os e-mails. Esse império corporativo não ia se gerenciar sozinho. A história de Lara Benevides e os 3 herdeiros Mendonça não terminou com um casamento dramático ou um processo vingativo. Terminou com uma vitória quieta e contínua. Ao longo do ano seguinte, o cenário mudou permanentemente. Mateus se tornou uma presença constante e estável no Rio, aprendendo lentamente a ser um pai de verdade, em vez de apenas um gestor de fundos. Ele acabou se mudando permanentemente para o Rio, abandonando os corredores tóxicos e sufocantes da mansão Mendonça para sempre. Verônica permaneceu em Angra dos Reis, uma rainha amarga em um castelo hipotecado e em ruínas, vivendo inteiramente de uma mesada do filho e da misericórdia persistente da ex-nora. Ela nunca conheceu os meninos, Lara nunca permitiu, e Mateus eventualmente parou de pedir. Os meninos cresceram sabendo que eram profundamente amados, não pelo sobrenome pesado, mas exatamente por quem eram. Tinham os olhos do pai, mas tinham o fogo imparável da mãe. E Lara, ela só continuou subindo. Provou que a maior vingança não é gritar ou lutar em um tribunal. A maior vingança é viver uma vida tão incrivelmente bem-sucedida, brilhante e feliz, que as pessoas que tentaram te destruir se tornam nada mais que uma nota de rodapé patética na sua biografia. Ela não precisava da fortuna Mendonça. Construíra a própria, e isso, no final,
Era o movimento de poder definitivo. Incrível. Um final perfeito. Acho que todos concordamos que Lara é a chefe suprema pela forma como lidou com Verônica. Mostra que você nunca deve subestimar alguém só porque está passando por um momento difícil. Se você gostou desta história de vingança, redenção e 3 trigêmeos secretos, aperte o botão de like. Isso ajuda muito o canal. Se você fosse Lara, o que teria feito? Teria deixado o Mateus ver as crianças ou os manteria em segredo para sempre? Me conte nos comentários abaixo. Eu leio todos. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder a próxima história. Semana que vem tem uma incrível sobre um bilionário se infiltrando como faxineiro na própria empresa. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e até a próxima. É isso aí.